Você sabia que pessoas que se exercitam regularmente têm até 30% menos risco de desenvolver ansiedade e depressão? Esse dado vem de estudos de Harvard Medical School e reforça algo simples, mas poderoso. Movimentar o corpo é uma forma eficaz de cuidar da mente. Pequenas ações, como uma caminhada diária, não só melhoram a saúde física, mas também aumentam o foco, a produtividade e o bem-estar geral. Cuidar do corpo é, na verdade, uma estratégia para viver melhor em todas as áreas. Nossa convidada de hoje entende que ser personal trainer é muito mais que desenvolver músculos. É um processo de transformação integral que impacta diretamente o desempenho profissional e a qualidade de vida. Esse episódio é patrocinado pela Papelaria Carta d'Amore, com produtos fofos, divertidos, para tornar seus estudos mais criativos e sua própria criatividade. Siga @carta.d'amore no Insta. E esse episódio é patrocinado pela Produtora Ideal, onde as suas ideias se transformam em imagens reais. Siga o @produtora.ideal no Instagram. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Poder Pode. Seja bem-vinda, Nath. Muito obrigada, seja bem-vinda, Mônica. Obrigada. Para você que está em casa, aproveite para compartilhar esse episódio com todo mundo que você conhece, porque o episódio de hoje está muito bom. E se inscrever no nosso canal para dizer pra gente que você está assistindo toda semana, que você está assistindo o nosso podcast, para a gente continuar aqui fazendo mais conteúdos para vocês. Seja bem-vinda, Paty. Olá, tudo bem? Tudo bem? Espero que você tenha aqui momentos muito prazerosos, que você consiga sentir em casa. Afinal, a casa é nossa. Aí agora a gente quer entregar um mimo para você, que veio diretamente de um dos nossos patrocinadores. Essa parte fica ótima, porque a apresentadora tem que abaixar aqui, ó. Aí, ó. Eita! Só que mostra a vida real. Não, é aí a pessoa que tá com uma dorzinha na coluna aqui, assim, na lateral. Então, é muito bom. Entendi. Aqui, ó. Pra você, a Carta d'Amore mandou. Gente, Tá? obrigada. Que é uma dos nossos patrocinadores, junto com a Produtora Ideal, que é aqui. E aí, espero que você goste. Vou abrir depois pra Tá gente bom. poder continuar o nosso papo. Desde já, obrigada. Bom, vamos lá. Eu sei que a gente estava conversando antes e pode ser que seja um pouco difícil, mas conta um pouquinho da sua história de forma resumida e fique à vontade. Conta pra gente assim, como que tudo começou, quais foram aqueles gatilhos que você teve para chegar onde você chegou hoje. Então, sou Patrícia Couto, sou personal trainer e eu trabalho há alguns anos já na área, e o que me encantou pela educação física foi o poder transformador, né? Eu passei por outras carreiras antes, eu fiz teatro, sou atriz registrada, fui fazer faculdade de arquitetura, achei que eu ia ser arquiteta um dia na minha vida, e aí eu percebi que, estou no lugar errado. E como eu já fazia dança e teatro, eu achei que a educação física ia abrir um leque de opções para eu trabalhar com a dança também. Só que eu me encantei pela educação física. Logo que eu comecei a faculdade, falei, me achei, é isso. Eu quero trabalhar com isso porque o gatilho para mim foi que a educação física é saúde, primeira porta, é prevenção, né? Então, na hora que eu vi o poder que eu tinha de transformar a vida das pessoas, isso me encantou de cara, e aí eu virei aquela nerd na faculdade. Eu fazia vários cursos em paralelo porque eu queria aprender mais, saber mais, cada vez mais. E eu acredito realmente no poder transformador dos exercícios físicos, não só na questão do corpo, da estética, não só na disposição física, como também na parte mental e emocional, né? A gente vai falar um pouco mais, com certeza, ao longo aí do podcast, mas, assim, além da parte hormonal, que é estimulada durante os exercícios físicos, que fazem a gente se sentir bem, que melhora o nosso humor, isso está comprovado, né? A gente tem, sim, algo ligado à estética, que não é numa questão fútil do corpo, e sim da autoestima, né? E eu acredito que quando a gente se sente melhor, isso independe de medidas,
a gente vive melhor, né? A gente se impõe melhor na vida, no trabalho, porque a gente está segura da gente mesma. E o exercício físico traz isso pra gente. Assim, eu falo de boca cheia do meu trabalho, porque eu acredito realmente nesse poder transformador. Então, assim, é tão amplo. São tantos os benefícios dos exercícios físicos para as pessoas, que minha vontade é gritar pro mundo, assim, que eu não... Quem não faz exercício, não faz, pelo amor de Deus, começa a fazer, quase que parece que é um favor pra mim. Mas ela fez isso comigo. É verdade. Eu Ela lembro. quase pediu, pelo amor de Deus, de não Lembro começar, dessa né? história. Foi. Eu comecei, eu estava com 90 quilos. Foi. Hoje eu tenho 65, foi por você. Obrigada. Eu fico Foi. feliz demais. Que Eu fico feliz hoje mesmo. Eu com isso. todo dia bato meu ponto na academia e faço minha atividade física. E parecia impossível lá atrás, quando a gente começou você a falava conversar, pra mim, né? 15 minutinhos, são 15. Eu falo, não tenho tempo, não dá. Em casa, não dá. E aí eu te convenci, eu falei, cara, não é possível que você não tenha 15 minutos pra fazer em casa 2 vezes na semana. Porque isso é uma coisa também que a gente tem que desmistificar, né? A gente busca o perfeito. Eu fiz um post essa semana sobre isso. A gente busca o melhor momento pra começar. Quando a vida vai estar encaixada. Agora eu não tenho tempo. Agora... Só que, na verdade, nunca vai sobrar tempo. Nunca vai ter um momento perfeito, né? Verdade. Nunca vai ter, a vida vai sendo atribulada, né? A gente vai ficando na correria. Se você não criar tempo, você não faz. E aí você fala assim, mas aí eu vou lá para fazer meia hora, 2 vezes na semana, não adianta nada. Isso a gente precisa quebrar, né? Porque as pessoas, lógico que vai ter um ideal, que cada pessoa pode falar da sua profissão. Qual é o ideal, Patrícia? Gente, o ideal é que todo mundo se exercitasse todos os dias, com cardio e treinamento de força, mobilidade também, e que ficasse 1 hora, 1h30 se exercitando. Só que isso não encaixa. Em toda a realidade. E aí você pensa assim, se não for assim, não funciona. E funciona sim. Olha só, assim, o exercício ele é tão legal, ele é tão bom, que se você começar a fazer 15, 20 minutos, ele já vai te dar um resultado. Se você não fez a sua vida inteira e começa aos 50, 60, ele vai te dar resultado. Se você começa com 30 quilos a mais, ele vai dar resultado. Então, assim, o exercício ele não é preconceituoso. Ele vai te dar resultado, seja qual for o seu início, seja o que você tiver à disposição. É lógico. Então 15 minutos é a mesma coisa do que eu treinar 1 hora? Não, gente. Obviamente não é assim. Só que os 15 já vão te trazer inúmeros benefícios. Então, assim, para quem não faz nada, se você começa a fazer 15 minutos, 2 a 3 vezes na semana, você já tem os benefícios do exercício e do hábito, né? E aí a gente entra em várias coisas que a gente pode entrar. E os empreendedores, né, que estão assistindo a podcast, tudo que a gente vai fazendo, nem que a gente comece aos poucos, os passos podem ser pequenos, mas eles precisam ser dados. E a constância que vai dar resultado para qualquer coisa na vida. Com o exercício não é diferente disso, verdade. né? E assim, acaba que, às vezes, e você deve saber melhor do que a gente, mas assim, essa sua luta vale tão a pena que a pessoa até começa com aqueles 15 minutinhos, mas daqui a pouco é ela que tá te pedindo mais. Exatamente. Né? Vamos ficar um pouco mais, coloca mais um exercício. Que ela acaba vendo os benefícios daquilo se ali com o passar sentindo do melhor, tempo, sim. né? Também. E o difícil, às vezes, é começar, né? Você olha para aquele treino de 1 hora, tu fala... Ai, é verdade. 1 hora? Não vou fazer isso não. E aí, quando ela olha e fala assim, nossa, 15 minutos, né? E às vezes ela começa no 15 e fala, dá pra fazer mais 5 minutos. E aí passa por um treino de 20, de meia hora. Eu tenho muitos alunos que foram assim. Que começaram num processo do pouquinho. E eu costumo dizer assim, o exercício físico, o treino que você vai escolher, ele não é um contrato firmado, vitalício, né? Então, assim, você pode começar com 15 minutos. Daqui a pouco, se você quiser, que eu não gosto de impor, você não assusta, você vai passar para meia hora. Daqui a pouco você vai perceber que você pode fazer 1 hora. Patrícia, então eu quero começar treinando em casa. Mas eu não sei se eu vou gostar de treinar em casa. Começa. Se depois você quiser ir para academia, a academia tá lá. Se depois você quiser ir para um crossfit, o crossfit tá lá. Você não é obrigado a se manter naquilo que tá começando agora. Né? Então, assim, eu vou começar treinando em casa. E daqui a pouco, nossa, me animei, quero ir pra uma academia. Aí faz, sei lá, 1 ano numa academia. Não tá mais
tão bom pra mim, acho que eu vou fazer um pilates, vou para um estúdio. Vai lá! Porque assim, se você também faz forçado, sem prazer o exercício, ele se torna muito mais sacrificante. É lógico que a disciplina precisa existir, né? Então assim... Mais importante, né, essa disciplina. Sim, porque as pessoas olham, por vai. exemplo, pra mim, né, me vem lá postando sempre o treino. Eu queria tanto ter essa sua disposição. Pra ela é fácil. Pra ela é fácil. Ou, queria ter ela gosta, pra você fazer, você gosta de treinar. Gente, tem muitos dias que eu começo, que eu vou pra academia pra fazer o meu treino, né? Eu falo assim, socorro, minha vontade tá zero de fazer. Mas eu faço por quê? Pela disciplina. Porque eu sei que vai ser bom pra mim. Então, assim, tem dias que eu começo, termino o treino e falo, cara, que bom que eu fiz, rendi muito mais. E tem dia que eu termino o treino da mesma forma que eu comecei, tá? Ai, graças a Deus, acabou. Porque nós somos pessoas que a gente tem o nosso humor variável, acontecem coisas no nosso dia a dia. Nós mulheres, né, que somos diferentes. Se a gente entrar no fator mulher, já deixo claro aqui, ó, todas vocês que estão assistindo, é normal a gente oscilar no mês, porque nós somos seres que hormonalmente oscilamos. Então, assim, vão ter dias que a gente acorda, pra vida. Verdade. Vai estar num períodozinho do mês lá, que a gente já sabe qual é, né? E vão ter dias que, assim, a gente tem vontade de nem levantar da cama. Sim, que a gente olha pra quem a gente ama e fala assim, sai daqui, dá vontade de rosnar. Isso vai impactar no treino. Tem até aquele meme que a mulher, quando tá naquele dia, né, tá carregando 10 quilos. Aí depois ela tá carregando 5, 4, 1, e depois volta pro 10. Exatamente. E isso precisa ser levado em conta nos treinos, né? Tem mulheres que não têm uma oscilação tão grande assim de humor e de força e de irritabilidade. Tem outras que têm um impacto maior, sim. E quando você está treinando mulheres, você precisa saber disso. Então, assim, quando eu pego mulheres que têm uma oscilação muito grande, né? Você tem que saber qual período que ela tá. E você percebe, tá? Tem dia que o sorriso já é diferente quando a minha aluna chega na academia. E tem dia que ela já chega assim, que eu falo, já sei, né? Tá de TPM. Ou está na fase menstrual. Porque é nítido. E ela na fase menstrual, eu não consigo nem descer o banco da academia. Eu não consigo puxar aquele negócio pra descer. Gente, a gente perde muito a força. Muito. Eu venho treinando com a mesma carga. Na semana, meu pior é o pré, né? Na semana pré, eu simplesmente, parece que eu aumentei a carga, porque a mesma carga está extremamente pesada. Tem dia que eu consigo fazer com esforço mantendo a carga, e tem dia que eu preciso reduzir a carga para alguns exercícios, sim. E aí eu tento, o profissional, né, no meu caso, eu já mexo no meu treino, quando eu tô com algum aluno eu já mexo, e oriento quando é consultoria, né? Não conseguiu manter essa carga, tenta aumentar um pouquinho o número de repetições, ou faça o seu melhor naquele dia, mas faça, porque realmente a gente perde a força. Além do humor influenciar nisso. E no período fértil é aquela época, filha, que você põe para melhora de performance no cardio, aumento de carga. Se você estiver querendo aplicar uma metodologia diferente, é aquela época que você vai aplicar aquilo na sua aluna, entendeu? Porque nós temos essa oscilação. O homem, ele é mais linear. Né? Não posso dizer que ele é sempre linear, porque a gente tem os impactos de estresse, tudo, que podem influenciar, sim. Mas, hormonalmente falando, o homem ele é muito mais linear, é muito mais fácil você determinar um treino e a manutenção desse treino, porque ele não tem tanta oscilação. Né? Isso que você está falando, né, é muito interessante, porque em tudo, né, em tudo na nossa vida, a gente treinar, a gente tem que encaixar mesmo. Mas assim, se a gente parar para pensar, tem dias que a gente prefere realmente ficar na cama, não só para não ir treinar, mas para não ir trabalhar. Porque é aquele dia que você já tá de saco cheio de tudo e etc. Agora, o ponto interessante é que a gente sabe que todos nós aqui somos, temos nossas variações de humor, mas o mais interessante é ouvir de uma profissional que se a gente não está aguentando um treino X, a gente vai mexer, porque a profissional também vai mexer. Sim. Porque também é uma pessoa que vai passar lá pelas dificuldades diárias que todo mundo tem e que você vai se permitir pegar menos carga, colocar mais carga. E às vezes a gente se cobra muito, porque não somos
os profissionais dessa área, e aí a gente já sofre. Eu, por exemplo, não consigo pegar o peso tal, puxa, hoje foi um treino meu treino não valeu tanto. E, no entanto, não, graças a Deus eu fiz. Você deu o máximo que você conseguiu dar naquele momento. Exatamente, isso que a gente não pode se cobrar tanto. Sim, sim. Né, porque existe. E você falou, né, do ficar em casa, a gente tem que... Vou explicar melhor depois. A gente tem que perceber quando que não tenho a real condição e quando eu tô emocionalmente não querendo, né? Porque assim, se você acorda num dia que não está tão disposta, você não deixa de trabalhar. Por quê? Porque você tem responsabilidade com as suas obrigações. Você vai ter que ganhar o seu dinheiro, senão você vai ser descontada. Se você tem filhos, você não pode simplesmente ignorar os seus filhos e dizer, não vai para a escola, não vai comer hoje. Não. Então, as suas obrigações serão feitas. Você entender que cuidar de você mesma é uma obrigação também, né? E aí, assim, o difícil de falar obrigação é que parece que é um sacrifício. E obrigação é diferente de sacrifício. Eu amo o meu trabalho, eu amo o que eu faço. Nem todo dia eu estou a fim de trabalhar. E isso não é porque eu não gosto de um aluno meu, eu não gosto do meu trabalho. Não é sobre isso. Tem dias que você acorda e você fala, gente do disposição, né? Que tô precisando de mais disposição nesse momento. Exatamente. E assim, não se cobrar tanto em que sentido? Isso aí é um gatilho que muita gente que não quer fazer, não quer ter disciplina, ama ouvir. Entender que vai ter dias, sim, que você não vai treinar e tá tudo bem. Tem dias, sim, que você vai acordar e realmente você não tá em condições físicas, que vai ser um sacrifício tão grande que é melhor você não fazer. E no dia seguinte você vai lá e faz, né? Acho que algumas vezes a Nath já me escreveu, a Nath é muito fiel no treino atualmente, né? Ela tá bem disciplinada. Teve algum dia, assim, até meio recente, que ela escreveu alguma coisa, hoje eu não fui, eu falei, tá tudo bem. Porque ela vai todo dia. Então, assim, para quem tem constância, um dia que você não vá, não vai afetar em nada. Porque você já tem a constância, sabe? Você já pegou o gancho, você tá indo direitinho. Você acha que se essa semana mesmo agora, além de uma lesão chatinha que eu tô no joelho, tratando já, eu vou treinar 3 vezes na semana. Eu não vou fazer os 5 dias. Você acha que isso, de uma forma geral, vai afetar a minha rotina de treino? Não vai, né? Olha que legal. A gente acha que, nossa, deixei de ir um dia, ferrou. Diferente de que, a partir de agora, eu vou só 3 vezes por semana. Exatamente. E assim, tá tudo bem também se você tiver mudado uma fase na tua vida, Nath, que assim, e aí também tem que ser analisado isso. Às vezes chegam pessoas se sentindo culpadas pra mim, que gostam de treinar, e falam assim, Patrícia, eu agora tô fazendo uma pós-graduação depois do trabalho, eu tô saindo de casa já às 7 da manhã, porque eu tô tendo que chegar mais cedo no meu trabalho, e eu tô chegando em casa 11 da noite, eu não tô conseguindo acordar às 5 da manhã. Aí eu falo, calma, a sua pós são quantos dias? Não, são 2, 3 vezes na semana. Eu falei, reduz. Vai 2, 3 vezes na semana treinar. Vai, continua mantendo a tua rotina. Mas eu fazia 5. Eu falei, tá tudo bem. Então você não vai ver, você vai ver a mudança talvez no seu corpo? Pode ser que sim, né? Dependendo do seu objetivo ali. Mas é entender que às vezes a gente precisa dar um passo pra trás por uma fase. Tipo, uma mulher pós-parto. Isso. Cara, freia. Freia, você tem ali aquele tempo do puerpério, dependendo do parto, você vai ter que ficar um tempo a mais parada. Pode ser que o seu retorno você não consiga voltar para os treinos que você estava de 5, 6 vezes na semana. Tá tudo bem, é uma fase. Só não pode achar que a fase são até o filho completar 10 anos. E não diferente de fase e virar um pra sempre, entendeu? Então, assim, quando uma pessoa acabou de começar a treinar, treinou um mês, fala assim, tô numa fase ruim, não fui esse mês. Cara, você começou mês passado. Não é uma fase ruim. Ó, abre teu olho, porque é um alerta de que você vai voltar pro sedentarismo. Então, assim, e é mais fácil, inclusive, né? Sim, muito mais fácil a gente desaparecer. Sim. A gente não vai mais, não aparece. A linha é tênue, né? Exatamente. Mas assim, é não se sentir culpada de não ter ido. E assim, emocionalmente também, não apareci uma semana na academia. Aí tem muita gente que fala, ai, Patrícia, ferrei tudo, não tô indo mais. Calma, volta. Só voltar. Ai, o que você acha que eu faço? Eu faço então um treino
dobra os treinos. Não, só volta pro que você estava fazendo, né? Porque tem gente que às vezes quer atropelar. Não é compensação. Entendeu? Nem na questão da dieta mesmo, né? Assim, eu não vou focar em dieta porque não é a minha área, mas assim, a dieta também. Escapou da dieta, eu comi demais. Só volta. Não entra numa de fazer uma restrição absurda, volta. Pega uma orientação de um nutricionista e volta para tua orientação. Ah, mas eu tô retido, eu tô inchado. Tá inchado. É isso. Assuma o que você pegou, o que você fez de errado vai ter um consequência. Impacto, mas não vai ter nada que vá fazer você recuperar o tempo perdido. Volta para a constância, volta para a rotina e os resultados vão voltar a acontecer, sabe? Só começa. Então aí a gente volta para a história lá dos 15, 20 minutos. Obviamente treinar 1 hora é muito melhor do que treinar 20 minutos, mas se você não faz nada. E busca 1 hora, e essa 1 hora não acontece, porque tem gente que às vezes se empolga e vai lá. 1 mês, tá 2 horas na academia, todos os dias da semana, só que não é sustentável na vida dela aquilo. E aí ela sai do 100% para 0. Aí fica lá 1, 2 meses sem fazer, porque desanimou. Estressou. Comeu. E eu não tô podendo ir 1 hora, então eu não vou. Não faça aí voltar isso. É muito mais difícil. Muito mais. Quando a gente tá precisando criar um hábito, seja do que for, você tem que ir sem vontade. Você tem que fazer sem vontade. Agora, pode ser menos sacrificante. Eu sempre digo que o melhor treino para você fazer é o que é sustentável. A dieta sustentável. Porque se você acha que você vai sair de um consumo calórico altíssimo para 1.000 calorias, você não vai sustentar aquilo. Então, assim, qualquer redução já vai ser benéfica. Qualquer treino que você insira já vai ser benéfico. É verdade. E o benefício é gigantesco. Às vezes a pessoa chega pra mim assim, eu quero perder 20 quilos. Com um treino de 15 minutos, 3 vezes na semana, você acha que eu perco 3 quilos em 1 mês, 2 meses? Não. Tenha ciência de que não. Então não vou fazer, A gente quer tudo pra ontem, né? Porque aqui a gente tá falando de 15 minutos pra manutenção de saúde. Exatamente. Não para atingir um objetivo específico, como, por exemplo, uma perda de peso grande. Sim. Nem para ganho de massa. Sim. E a gente quer milagre, né? Sim. A gente quer milagre, a gente quer chegar e quer que a sua resposta seja sim, vai. Vai conseguir, 3 quilos em 1 mês tá ótimo pra você. Sim, eu ouvi uma história muito engraçada, Mônica. Conta pra gente. Eu fui numa loja, e aí eu tava experimentando umas roupas, a menina que tava me atendendo, a moça que tava me atendendo, elogiou, né, e tal, aí me perguntou se eu treinava e tal, não sei o que, eu acabei falando. A mulher chega lá toda musculosa, barriga de tanquinho, você treina? Não, nasci assim. Nasci assim. Não, mas tem gente assim. que acha que no diploma de educação física vem um chip mágico, né? Essa é outra história também, que quando eu conto que eu sou profissional da área, as pessoas falam assim, sabia. Logo vi, por isso que você tem esse corpo. Acha que lá quando você faz a formatura, você não, matriculou, já tá com esse corpo. Tem gente que acha também. Você postou outro dia da pessoa falando que moldou o corpo, não é... Não lembro agora. Esculpir o corpo eu vou lembrar dessa história. Que falou assim, A pessoa falou que tava com... é muito fácil ir pra academia, aí fica aqueles corpos moldados pela academia. Porque realmente, né? Todo mundo vai pra lá e sai num molde, e como se fosse muito fácil. Entrei na academia. Muito fácil. Entra numa máquina, você escolhe. Fácil. Eu quero esse corpo aqui, eu quero Graciane. Não, eu quero Sabrina Sato, eu quero Grazi. Eu queria. Entra na assim. máquina, aí a máquina molda. Tudo. E aí você todo dia vai lá só pra entrar na máquina e sai moldado, entendeu? E fala como se fosse uma coisa pejorativa, que esses corpos moldados, entendeu? Nossa, além de ser fácil, é um robozinho, né? Porque todo mundo que vai à academia tem o mesmo corpo, né? É igualzinho, né? E, gente, tem tanta história, já não falei da logista, eu vou voltar na da logista. Isso, vai. Mas que tem gente que fala, assim também, não quero treinar braço não, porque eu não quero ficar muito forte. Então, aí acha que se pegar 2, 3 quilos ali no bíceps, vai já acordar igual a Graciane amanhã. Isso. Né? E, gente, acredita em mim. Olha pra mim, eu treino pesado. Depois vocês vão no meu Instagram ver. Eu tô muito longe de ser forte, assim. Muito longe. E eu treino muito pesado. E há tempos, né? E há muito tempo. E se alimenta bem também, que faz diferença. Como direito, tem uma dieta certinha. E, assim, não é fácil ficar forte. Então, pode treinar. À vontade. À vontade, que não vai acordar, dormir
Quem de um jeito dera. acordar de outro. É isso. Quem Eu dera. queria isso pra eu poder parar de treinar um pouquinho. Eu também. Né? Eu queria Acordei, entrar e meu sair, Deus, ó. acordei, meu braço tá muito forte. Não vou treinar por uma semana pra ele dar uma pronto. murchada, né? Mas eu falo brincando, mas assim, eu esse é o falo sonho. isso não é como uma crítica, é porque as pessoas têm medo real e não treinam, ficam com medo de aumentar a carga em membro superior, mulheres principalmente. Ou até de fazer natação. Isso! Nossa, eu não vou fazer Gente. natação porque eu vou ficar larga. Vai Não de um é dia pro outro. isso, não é. As coisas são progressivas, né? Mas aí deixa eu contar da loja. E aí, a menina descobriu que eu era personal e tal. Aí ela virou, vou resumir, tá? Que eu sou dessas que conto todos os detalhes. Vou resumir o que importa. Pode contar. Ela virou pra mim e falou assim, ai, me dá uma dica, porque eu já tô treinando há um tempão e eu não vejo resultado. Primeiramente, acreditei num tempão. E aí eu falei assim, mas você já treinava antes e tal? Aí descobri que ela era uma mulher quase com 40 anos e que nunca tinha treinado na vida. Então ela chegou extremamente sedentária, então não era nem aquela pessoa assim, treina um pouquinho, parou, treinou a vida toda e estava muito tempo sem fazer, né? Eu falei, às vezes o corpo demora um pouco a responder, porque são muitos anos de sedentarismo. A menina em questão estava ali com sobrepeso e relatou para mim que estava com dificuldade de ver resultado. E aí eu falei assim, não, então, às vezes demora um pouco mais, se de repente vai esperar aí em um ano, não vai ter uma resposta tão grande. Ela, um ano? Aí eu falei, dependendo do caso, às vezes você vai achar que em um ano você não teve diferença, mas o seu corpo já está se transformando. Aí ela, ai gente, um ano é muito tempo. Eu falei, há quanto tempo você está treinando? Aí ela, há 3 meses. Ai, eu treino um tempão. Um tempão era 3 meses para ela. Olha entendeu? Aí. E aí eu fui, conversei com ela, expliquei que 3 meses não era um tempão. O corpo dela ainda estava em fase de adaptação. E que teria que ter a parte alimentar também. E que ela levasse de uma forma sustentável. Quando eu falei de um ano, ela se assustou. Eu falei, olha, não acho que vai ser assim. Você fica ali, vou dar um exemplo, tá? 30 quilos a mais, 30 quilos a mais, 30 quilos a mais por um ano, com aquele corpo estagnado. E opa, deu um ano, agora sim você tá perfeita, né? Ou perdeu 10 quilos. Não, é gradativo. Só que às vezes a gente demora a ver. Porque você tem uma redução de gordura com ganho de massa. A alimentação tem que caminhar junto, não tem jeito. Eu tenho alunas que treinam bem e têm sobrepeso, tá? E relatam para mim, a minha alimentação é muito ruim. Eu não consigo abrir mão disso, abrir mão daquilo. Alguns são na questão da bebida alcoólica, outros com doce, outros com comidas que são muito calóricas. Porque isso também, tem gente que fala assim, mas eu como pouco. O que você come pouco? Porque eu conversei com uma menina uma vez que ela trocava os almoços por caixa de bis. Gente, como assim? Que ótimo. Ela queria comer chocolate e ela não abria mão. E para não engordar, ela não almoçava para comer uma caixa de bis. Só que o que acontecia? Caloria vazia, caloria altíssima. Mais alta do que um bom prato de refeição, um bom prato mesmo, arroz, feijão, não é saladinha não. Ela deixava de comer nutrientes que fazem o corpo dela ter saciedade, nutrição, bom funcionamento do organismo e comia o chocolate. O que acontecia? Em menos de uma hora ela estava faminta. Porque aquele açúcar é algo muito raso. E aí ela precisava comer. Aí ela falava, eu sinto fome. Aí eu tenho que lanchar algo mais forte. Só que o forte sempre tinha o doce. Então, ela comia pouco, ia dormir com fome. Gente. Com uma ingestão de caloria altíssima. E que com fazia ela sério engordar risco de ter doenças. Doenças de todos os tipos, entendeu? Exatamente. Uma moça nova, de menos de 30 anos, entendeu? Com sobrepeso, que relatou pra mim que tinha dificuldade de emagrecer, apesar de comer pouco. E que fazia essas trocas e que não resolvia. Eu falei, então para de fazer essas trocas. Em primeiro lugar, procura uma nutricionista. Mas eu ali, no pouco que eu conheço, não prescrevi dieta, que fique claro, né? Personal trainer não prescreve dieta, a menos que ele seja também nutricionista. Mas a gente vai tentando orientar. Não, mas tem coisas óbvias, né? Quando gente? você tem acesso. Uma caixa de bis de almoço.
Cara, isso é mais comum do que você imagina. Caraca. Tá? As Agora, pessoas trocam. Assim, você está me fazendo lembrar de uma situação que, por exemplo, você pega uma aluna, né, que deve ter milhões de casos para contar pra gente, mas assim, vem uma aluna, tá, sua, e aí você tem um treino legal para ela, e ela não associa essas outras partes, tipo alimentação, O sono. o sono, Sim, exatamente. hidratação. Hidratação. Então, ela não faz essas outras combinações que garantiriam um bom resultado. Sim. E como que isso acontece para você? Porque, poxa, você está fazendo a sua parte, Sim. mas a aluna não tá Sim. chegando junto. E, poxa, o resultado, amanhã ou depois, a culpa é da personal? Sim, eu converso muito com as pessoas que eu tenho acesso. Não só os meus alunos de personal, como meus alunos de aula coletiva, consultoria, né? De elucidar isso tudo. E aí são escolhas, né? Eu tive há muitos anos atrás uma aluna que era muito difícil de lidar, porque ela comia muito e ela virava pra mim e falava assim, Te cobrava. seu treino não tá resolvendo, eu quero que você faça um treino pra eu perder mais, eu não tô perdendo. Só que ela vinha pra mim 2 vezes na semana e não aparecia mais na academia além disso e tinha uma dieta muito errada. E eu conversava com ela, explicava sobre isso. Ela falava, mas não adianta, porque quando eu vou visitar meus pais, eles moram no interior, eu como mesmo tudo. e trago coisa. Então eu só consigo fazer dieta na outra semana. Aí eu falei, não tem treino que eu te passe que vá compensar as outras horas que você não passe comigo, né? Se você não alinhar a tua alimentação, ela, não, mas tem que ter um treino pra eu gastar. Eu falei assim, nem que você passasse 3 horas aqui comigo, não é compensatório. Se você tem uma dieta riquíssima em caloria, você vai fadigar. O treino que for não vai compensar. Porque a gente tem o gasto basal, o gasto de calórico para existir, o gasto que a gente tem aqui no treinamento, que vai acelerar teu metabolismo e tudo, mas eu não vou atingir as 3.000 calorias que você está consumindo por dia. E se no final de semana você consumir ainda mais do que isso, não tem. Então, assim, é a conscientização. Aí eu tenho, hoje, alunas que entendem que, às vezes, o resultado estético não está vindo por causa disso, mas conseguem ter a compreensão, que é o que fica de dica aqui para vocês. A compreensão de que outros benefícios estão vindo. Tá. Quando se trata de exercício físico, não é só sobre emagrecimento e ficar sarada. É você manter sua massa muscular para você ter suas articulações funcionando bem, envelhecer com autonomia, ter disposição para viver o seu dia a dia, ter força para suportar sua sobrecarga de peso também, ter uma boa saúde emocional e mental, uma boa cognição, e não sentir dores pelo corpo, de uma forma geral, que isso é o mais comum. Então, assim, eu tenho uma aluna que ela brinca. Eu venho pra cá pra não ter dor no corpo. Pra eu ser uma velhinha que limpa, faço a minha higiene sozinha. Entendeu? O meu avô vai fazer 85 anos agora, né? Na verdade, quando esse podcast for lá, já vai estar com 85. Ele caminha todos os dias. E ele não caminha daqui ali, não. Ele caminha muito. Ele sai lá de onde você mora, que vocês são vizinhos, né? E vai assim, de lá até o Grajaú. Tipo assim, não sei. Ele corre meio minha maratona por dia, praticamente. Sim. Né? E sempre fez atividade física. Hoje em dia, ele faz tudo sozinho. 85 anos. Ele não depende de ninguém pra nada, pra fazer nada. Ele não tem diabetes. Ele tem uma ligeira hipertensão. Mas assim, temos uma genética e a fatoridade. Nada, não tem nada. Sim, entendeu? Sim. E tudo isso é o quê? Foi a Qualidade alimentação de vida. E o exercício físico que ele praticou a vida inteira. Não foi exercício físico de ir pra academia, mas ter uma vida ativa. Sim. Né? Sim. Eu escutei, tem 2 semanas atrás, uma pessoa me contando que uma pessoa do trabalho dela teve que se abaixar pra pegar alguma coisa no chão e não conseguiu levantar sozinha. Uma pessoa de 30 e poucos anos. 30 e poucos anos precisou de ajuda para se levantar do chão. Caramba. Gente, nem 40 que anos, triste. A moça. E segundo quem me contou, a pessoa nem tem sobrepeso, não. Uma pessoa normal, né? Mas assim, não teve mobilidade e força para se levantar do chão. Gente, é incabível isso. Isso assim, não é normal. Gente. Entendeu? Tem gente que não consegue sentar no chão e cruzar as pernas e ficar sentado. Isso. Uma vez, quando eu tava dando aula,
pra primeiro ano, crianças de 6 anos. Teve um menino que ele falou pra mim que pediu pra ir ao banheiro. Aí deixei ele no banheiro. Quando ele volta segurando as calças, pedindo ajuda pra eu ajudar ele a fechar as calças dele. Porque ele era tão gordinho que ele não conseguia fechar as calças sozinho. Isso é outra situação. E aí, quando eu ouvi ele pela primeira vez com o pai e com a mãe, que aí eu entendi porque que ele era gordinho, era óbvio. Porque os pais eram extremamente obesos e na casa dele, provavelmente, os hábitos que deveriam ter na casa dele, estavam ele contra ele. E o menino com 6 anos não conseguia fechar a própria calça. Imagina, eu não sei, assim, se as crianças da turma dele já estavam acostumadas com aquela situação e o que pensavam também quando viam, né? E outra coisa, assim, eu já tive aluna também que era gordinha e a mãe falava, não, vou dar comida, minha filha tem que ser gordinha, porque ser gordinha é saudável. Ah, sim. Isso existe de antigamente, eu ouvi da minha filha né? bebê. O meu biotipo é mais longilíneo, né? A genética, quero falar sobre genética também, porque muita gente que vai estar assistindo vai dizer assim, é genética, ele é gordinho porque a genética da família é essa. E não é bem isso. Me lembrem antes de falar sobre isso. Mas assim, eu tenho biotipo mais longilíneo, né? E meu marido também. E a minha filha, desde que nasceu, sempre foi mais comprida do que gordinha, né? Assim, falando nesses termos. E eu ouvi de muita gente me mandando dar suplementação pra ela, porque eu amamentei até os 6 meses exclusivo e amamentei até os 2 anos, né? Mas nesse período de amamentação exclusiva, as pessoas ficavam assim, nossa, ela tá muito magrinha. Gente, não foi uma vez só que eu escutei isso, não. Não, mas você só dá o leite do peito. Dá um complemento, dá um né? complemento. Ela é tão magrinha. E ela estava perfeitamente dentro do peso dela. Entendeu? Só que ela tinha um biotipo mais magro. Ela estava saudável. Dentríssimo da faixa. Não é beirando o nível de magreza, não. Totalmente dentro da faixa, tá? E um pouco mais alta, porque eu sou alta, e meu marido é mais alto ainda do que eu. Então, minha filha tem a previsão de ser mais alta que eu. Caramba. Então, ela era um bebê comprido. E como ela estava dentro do peso pra altura, pra tudo, as pessoas queriam que eu, porque não é... Porque as pessoas querem o bebê gordinho. Entendeu? Como se isso fosse sinônimo de saúde. E não é. A minha filha, até hoje, a quantidade de comida que ela come não é muita. Eu vejo, assim, outras crianças que comem mais do que ela. Mas ela pede comida com mais frequência e ela não consegue comer muita quantidade. A minha sobrinha é igualzinha. Não come muita quantidade, o jeito dela. E ela continua, ela é magra e continua num padrão dentro da faixa etária perfeitamente pro peso dela. Entendeu? Mas talvez uma outra família estivesse forçando uma criança até como ela a comer. Você tá comendo pouco, você tá muito magra, entendeu? E eu sempre reforcei a ela que você está bem, você está saudável, porque as pessoas têm uma tendência a falar isso pra criança. Você é tão magrinha. E a criança começa a achar que isso é anormal, entendeu? Mas não teve aquele vídeo da Bruna Marquezine que chegaram nela e falaram assim, Bruna, você tá tão magra, não... Questionaram ela falou assim, a única pessoa que tem alguma coisa a ver com isso é meu médico. Ponto. Sim. Gente, não importa se ela tá magra, se ela tá... se o médico fala que ela tá ok, que ela tá dentro de um padrão de saúde, qual o problema? Gente. E assim como tem crianças que têm um outro tipo corporal e se alimentam bem. Ok, é fase de crescimento, cada criança vai ter um organismo, padrão. Exatamente. Aí, assim, o que não pode acontecer quando você vê uma criança com sobrepeso, com hábitos alimentares ruins, aí não é genética. Não é genética. Verdade. E eu tenho uma situação semelhante à que a Nath relatou, e que eu sei que a criança compete quantidade de sanduíches num fast food desse da vida com a família. A quem comeu mais. Que triste. E se orgulha de dizer que come... Que conseguiu 2 comer. daqueles sanduichão. E aí eu fico assim, não devia nem estar comendo. Muito menos contando. E aí, assim, tem sobrepeso mesmo, tá? Aí, assim, eu me meto? Não, eu não me meto porque eu não tô diretamente ligada a essa família. E eu acho que isso é individualidade de cada um. Mas eu tenho o poder de estar falando aqui para muitas pessoas de que isso não é normal.
a criança não é para ter sobrepeso. Tem que ser olhado isso sim, nos hábitos alimentares dela. Ah, mas sabe o que é? Meu filho não gosta de comida. Não tem que gostar, gente. Tem que comer. Porque a criança, ela não tem, óbvio. Assim, a minha filha hoje em dia já tem acesso. Enquanto eu pude, eu evitei o consumo de açúcar dela. E ouvi de gente que eu não estava deixando ela ser criança, porque ela não comia um sorvete, uma bala com menos de 2 anos. Mas enfim, mas hoje em dia... anos, é até aconselhável você não deixar por N motivos. Exatamente. Mas a gente ouve, principalmente um pessoal com uma faixa etária um pouco maior, que criança tem que comer açúcar para ter energia, que eu juro, eu ouvi que eu tava tirando a infância da minha filha porque eu não deixava ela comer brigadeiro. Não é que eu não deixava, gente, ela não me pedia e eu não dava na mão dela. O que é. Exatamente. As pessoas têm essa mania. O que eu acho, por exemplo, assim, eu não sou mãe, né? Mas conheço gente, assim, não dá pra criança. Aí, às vezes, tem uma outra criança do lado e a tua filha, e você fala que a tua filha não pode comer a mesma coisa que a outra. Isso eu já acho também um exagero. Agora, dentro de casa, você promover um ambiente mais saudável e você não dá acesso à criança, entendeu? Assim, eu sempre, desde que a Luana é pequenininha, eu sempre busquei explicar muito pra ela as coisas. E pra que ela entendesse mais nova algumas coisas, eu me privei também. Então, assim, eu amo chocolate. Obviamente, eu não enfio o pé na jaca do chocolate no meu dia a dia, mas eu como chocolate. Adoro. Durante essa fase da Luana, eu não comia doce na frente dela. Porque eu falei, ela tem que ter alguma referência. Um exemplo. Né? Então, assim, não que fosse obrigatório, que eu poderia virar pra ela e falar assim, isso aqui é comida de adulto. Quando você for mais velha, você vai poder comer. E eu explicava isso pra ela. Ah, via outras pessoas comendo, em festinha. Aí eu falei, não, aquilo não faz bem pra você agora. Aqui, ó, a mamãe também tá comendo. E aí ela tinha uma referência de alguém que não estava comendo aquilo. E eu optei por isso, tá? Eu optei por isso. Cada família faz o que quiser na sua casa, tá? Eu optei em me privar para que ela tivesse alguma referência. Então, hoje, quando a Luana, eu não quero que ela coma determinada coisa, eu falo para ela, você já comeu isso aqui, isso aqui, isso aqui, você já consumiu muito açúcar, isso não vai te fazer bem. Eu sei que é gostoso, mas agora você não vai tomar mais o sorvete por causa disso. Porque eu acho que, assim, tem muitas famílias que estão muito melindradas. A gente teve uma polêmica essa semana aí, né? Ah, porque o meu filho vê e não pode. Ué, gente, eu sou a detentora da ordem da minha filha. Você não vai fazer isso porque, por causa disso. Ah, por que ele pode e eu não? Porque eu sou sua mãe. Entendeu? Então, assim, e isso não é só com comida. São com coisas assim. Num teatro, tem criança que pega e começa a subir no palco. Mãe, posso ir lá? Não. Não. Porque não é certo, não pode ir lá. Ah, mas o menino tá lá. Eu não sou a mãe do menino, porque se eu fosse a mãe do menino, ele também não estaria ali. Porque não é correto, atrapalha o andamento da peça. Eu explico pra ela o porquê. Entendeu? Eu acho que isso é muito importante. Não é só o não. E assim, vão ter momentos que o não poderia ser um sim, mas é um não por minha causa, sei lá. Por que eu não vou viajar se todos os meus amigos vão? Porque eu não tenho como te levar lá, eu não tenho como pagar por isso, a gente tem uma outra coisa, uma outra familiar, entendeu? Então, assim, as pessoas precisam parar de ter medo de dizer não para os seus filhos. E o motivo é porque eu não posso, porque eu não quero, porque eu não me sinto segura. Ah, não, filha, você não vai nisso, porque você vai ter que se deslocar até lá e a mamãe não fica tranquila de deixar você ir. Eu fico com medo. Mostre suas fragilidades pro seu filho, entendeu? Não, você não vai agora porque a mamãe tá muito cansada e eu não tô com condições físicas de te levar até lá agora. Ah, mas o amiguinho vai. Tudo bem, seu amiguinho vai porque o papai e a mamãe dele estão com condições de fazer isso. De levá-los, enfim. E assim é com a comida, sabe? Porque a gente, assim, às vezes quer fazer um agrado ao filho. Ou dar coisas que não teve. Ou a compensação. Exatamente, entendeu? E aí vai, e a comida entra nessa. Mas assim, gente, pelo amor de Deus, quem estiver me escutando, se o seu filho estiver com sobrepeso, procura ajuda. Vai no nutricionista, vê como você pode fazer de uma forma sustentável as trocas alimentares. Procura ajuda para ver se não tem um fator psicológico também, de procurar terapia para essa criança que às vezes tem uma compulsão alimentar. Sim, crianças têm problemas emocionais que precisam ser olhados. E cada vez mais. Sim, não é porque é criança. Não dá para você achar daqui a pouco cresce. Não, daqui a pouco cresce não. Daqui a pouco vai ser um adulto obeso. E vai ter mais dificuldade de saúde. Atividade física, desde pequeno, desde de criança. Sim, e com mais problemas. Sim. E aí, falando do fator genético que você falou da obesidade, muita gente põe a culpa na genética somente. Não estou dizendo que não exista.
existam problemas genéticos que possam estar impactando, a resistência à insulina, entre outros milhões de coisas que essa criança pode ter e os adultos também. Mas a maioria das famílias gordas, obesas, problema de saúde, não é sobre estética, não é sobre beleza, sobre hábitos. sobre Isso aí. saúde. Os problemas não são genéticos. A maioria, os problemas são hábitos alimentares e sedentarismo. Hábitos ruins da família que são passados para a criança. Aí você vê, é genético. Olha, você vê a família toda é obesa. Porque a família inteira tem o mesmo hábito alimentar. A família errada. inteira come mal, a família inteira é sedentária. Então essa criança acaba tendo o mesmo hábito que a família e você vai tacar tudo na genética, entendeu? Então, E às vezes, assim, não é nem que a família esteja querendo passar aquilo pro filho, Não. mas ela só sabe só passar sabe aquilo. Gente, porque não ela é não culpa, não tô sabe outra culpando coisa. pai, mãe, a carga de culpa já é tão grande em cima. É assim, o alerta é procure ajuda. Isso. Entendeu? Se isso está acontecendo dentro da sua casa, todos vocês precisam de ajuda. Não é uma soberba. É só porque eu detenho essa informação e eu preciso falar sobre isso, sabe? Você trabalha com isso, você tem contato com pessoas que passam e que às vezes te relatam que também não estão satisfeitas. Sim, Porque estão com problema disso, porque estão com a diabetes lá não sei aonde. Sim. Né? Então, é exatamente por você ser essa profissional que você tem que dar esse alerta. Sim. E é importante saber que nós não somos lineares, a gente falou sobre hormônio, e que a gente pode oscilar na nossa vida, né? Então, assim, você às vezes está lá, todo mundo no shape, e daqui a pouco você pode ter uma fase na sua vida que você vai engordar um pouquinho, e aí você vai emagrecer um pouquinho, e aí algo mexe com a sua vida, o emocional, vai para o espaço, você compensa na comida, engorda. Tudo bem, daqui a pouco você emagrece. Mas, assim, procura estar sempre em movimento, estar sempre se exercitando, apesar da sua oscilação de peso, porque os benefícios são gigantescos, né? Assim, como a gente está falando muito, né, que o podcast é muito de vocês para empresários, né, pessoa desse meio corporativo, é importante vocês saberem que, além dessa questão estética e saúde, influencia na forma com que você lida com o seu trabalho também. Você se torna mais produtivo quando você é uma pessoa que se exercita. Isso. Tá? Isso é importante, Paty, porque... Acreditem. Exatamente. Às vezes as pessoas vão render menos, né, sem perceber, ou existe normalmente já uma comparação, isso é normal. As pessoas, elas se comparam, principalmente com rede social, a gente vê que isso está cada vez pior. E isso que você agora está passando pra gente é muito importante. Eu até converso muito com a Mônica. Eu acordo, a primeira coisa que eu faço é botar roupa e malhar. E eu não abro mão disso, porque eu já percebi que o dia que eu não vou, por algum motivo, eu não consigo sentar na frente do computador e trabalhar. Eu fico desfocada, eu fico com sono, eu fico sem saber o que fazer. Aí eu quero fazer 15 milhões de coisas ao mesmo tempo, e fazer muitas coisas ao mesmo tempo não dá certo, porque eu não consigo focar, né? Ou seja, pra mim, fazer atividade física para eu conseguir trabalhar, para conseguir ter foco para fazer o meu trabalho. Sim. Eu estava até lendo um dos últimos livros que eu li, acho que até comentei com você, que dizia que o exercício físico, seja lá qual for, ele é importante para criar neurônio, criar memória e a gente aprender mais. Porque tem muita gente que fala assim, eu tenho dificuldade de aprender, chega até mais idade, já na terceira idade, tenho dificuldade de aprender, mas tá sedentário. Sim. E às vezes não aprende porque não exercita os músculos e o cérebro, e nem o daqui. Né? Sim. E o trabalho muscular, ele estimula o cérebro, né? Então, assim, as sinapses que a gente faz, né, o cérebro manda o comando, né? E o tempo inteiro isso estimula, né, o trabalho cerebral. Então, estimula para todas as áreas também, né? Você, no exercício, você precisa de concentração, você acaba tendo consciência corporal, você estimula ali, além da disciplina, né, assim, a consciência do seu corpo e mente. Ajusta a carga, aumenta, contrai, isso faz com que você leve tudo que a gente precisa aprender, a gente vai fazendo por repetição. O que é o exercício físico? É repetitivo. Então, você vai fazendo estímulos que você leva para o seu dia a dia depois. Então, se você foca ali no seu treino, depois você foca no seu trabalho. E isso, assim, não é só de um dia, né? A longo prazo. Porque tem gente que fala assim, comecei a treinar uma semana, continuo desfocado.
continuo sem concentração. Gente, é um bom processo. É bom senso também, né? Não é um milagre que a gente acha que vai entrar, apertar o botão, sair. Exatamente. Pronto. Exatamente. Vai ser um processo. Você vai começar a dormir melhor quando você se exercita. Ou seja, a qualidade do seu sono melhora. Se você melhora, mesmo com as mesmas horas de sono, se você melhora a qualidade do seu sono, você acorda mais descansado. Você rende melhor no seu dia. O esforço físico que você faz na academia, ele te prepara para o seu dia a dia. Então, eu costumo brincar, você pega a carga aqui, para o seu dia a dia ser fácil. Se você é uma pessoa que vive sentada, você vai subir uma escada, aquilo é um esforço tremendo. Se o seu músculo é forte, você sobe a escada sim, porque aquilo é muito mais fácil do que o que você já faz rotineiramente. Então, você prepara o seu corpo num nível mais hard, para o seu dia a dia ser totalmente mais leve. Eu percebi isso que uma legal vez. isso, né? Meu prédio tava sem elevador. E aí, tava tendo que subir de escada, né? Aí eu percebi que, tipo, chegaram 3 pessoas pra subir de escada. Eu fui tranquilamente. Até moro no 7º, com mais os andares de play. Garagem dá e tal. 9, 10 andares. Fui tranquilamente. Eu vi que o povo foi parando atrás de mim. Sim. Mas eu tava voltando à academia, ou seja, eu tava mais preparada pra isso. E ao mesmo tempo cansada também. E Não, mesmo cansada, assim mas foi. mesmo assim eu já tinha ali um preparo. Sim, mas não foi porque aquele dia você foi na academia. Você tava com uma roupa melhor Mas aquele dia do que se também, tivesse de salto. Aquele dia eu falei, já vê que eu vou subir escada, não vou fazer o cardio. Olha, vou deixar pra fazer. Gente. Vou deixar. Porque a gente ouve de aluno que fala assim, não vou fazer o cardio não, porque eu vou andar até em casa. Tá, você anda, para no sinal, olha o negócio, o passarinho passou. Para na vitrine, entra, né? Mas tudo bem, mas eu já tô acostumada, assim, entendeu? Mas eu subi 10 andares de escada, aí eu diminui um pouquinho o cardio. Cara, eu tenho tanta história legal, assim, sabe? Tipo, eu tenho uma aluna que eu me emocionei com a história dela, pessoa da minha faixa etária, tá? Eu não tenho problema nenhum em falar a idade, eu tenho 43 anos. Ela é mais ou menos da mesma idade que eu. Quando ela me procurou, já tem uns anos atrás, ou seja, ela nem 40 tinha. E ela me procurou por saúde, porque o joelho dela já não funcionava tão bem, ela cansava pra tudo, ela foi nem por fins estéticos. E ela me relatou que amava correr e que não conseguia mais, e que nem tinha pretensão mais de correr, que ela só queria conseguir viver a vida dela rotineira bem. E que não conseguia mais botar um salto, porque se ela usasse um salto, depois ela ficava detonada. E eu falei pra ela, falei assim, você vai voltar a usar salto e você vai voltar a correr. Aí ela, tá, não, nem tem essa pretensão. Eu falei, eu tô te dizendo, só que isso não vai ser amanhã, mas você vai usar salto e vai voltar a correr. E ela tinha uma viagem, se eu estiver errada, se ela estiver assistindo, depois você me perdoa, mas tipo, uns 6 meses depois, uma coisa assim, em que ela ia ter que subir muitas escadas, assim, num passeio que ela ia ter que fazer. E ela falou, eu queria muito conseguir fazer, sem subir dor, essas escadas e chegar lá no topo, era muito representativo para ela aquilo. E ela me mandou um vídeo lá de cima, emocionada, eu me emocionei junto, falando que ela conseguiu subir e que ela não estava com dor nenhuma. E para ela era representativo aquilo, e representativo ter conseguido, e disse que no dia seguinte ia me dizer como é que tinha ficado, que achava que ia ficar um pouco dolorida. Ela não ficou dolorida. Em resumo, essa moça hoje em dia usa salto e voltou a correr. E não voltou a correr agora, não. Já corre há muito tempo de novo. E ela já me mandou vários depoimentos, assim, maravilhosos, porque disso, de perceber que o corpo dela voltou a funcionar normal. Pós 30 anos, agora com 40, ela posta indo correr da minha corrida matinal. Então, uma coisa que ela amava, ela voltou a fazer simplesmente porque ela exercitou o corpo dela. Então, assim, se uma pessoa volta a correr, volta a usar salto, cara, todo mundo é possível de tudo. E assim, mas eu já tenho 50, mas eu já tenho 60, a gente só começa. Só começa, sabe? Eu tive uma aluna que ela tinha um mercadinho na casa dela, eu atendi ela online. Ela, sei lá, com 1 mês, 2 meses de aula, ela me relatou que não precisava mais subir numa escadinha para limpar o alto das prateleiras. Comércio familiar, sabe? Ela, Patrícia, eu me estico e eu já limpo. Eu não conseguia isso. Ela não tinha essa mobilidade com o corpo dela. E aí ela subia com sacrifício num degrauzinho para subir. Olha o trabalho que ela tinha. Empurra o banquinho. Sobe. E aí agora ela só faz assim, nas prateleiras. Entendeu? Quando ela me relatou isso, gente, isso é vida. Isso não é sobre barriga de tanquinho, corpinho sarado. Isso é viver, otimizar seu tempo.
Você percebe como você ganha tempo quando você se exercita? É verdade. E as pessoas pensam muito assim, ainda mais as pessoas muito workaholic, né? Eu não tenho tempo. Essa é Eu tô muito cansado. a primeira desculpa. E as pessoas gostam muito de falar assim pra mim, né? Você quer que eu, depois de um dia de trabalho, tudo assim, você quer que eu... Gente, eu não quero nada. Quem tem que querer é você. Né? Mas vamos lá. Eu acho que eu Você deveria. Eu devo falar com tanto entusiasmo que a pessoa deve achar que tá me fazendo um favor de se exercitar. Entendeu? E ela fala assim, depois de um dia inteiro de trabalho, você ainda quer que eu vá pra academia? Seria interessante. Eu tô exausto. Eu falei, então, você vai chegar menos exausto se você passar a ir pra academia. Academia, em casa, na aonde praça, você quiser se exercitar. o que for. Porque você... Aí volta aquela história. O seu dia a dia vai ser mais leve, porque o esforço tá lá no treino. Você ganha disposição física e você dorme melhor. Ou seja, você... Uma coisa cíclico, puxa né? a outra. Perde meia hora, 1 hora de treino. E ganha. E ganha vida. Você ganha vida. Sensacional. E trabalha melhor. Aí volta, né, que a gente falar, você vai se tornar uma pessoa mais produtiva se você fizer exercícios físicos. Em vez de eu estar sentada estudando, eu vou me exercitar para ficar com o corpo. Não. Você vai para quando você sentar para ler, em vez de você levar 2 horas para entender um conteúdo de um capítulo, você vai em meia hora ter uma leitura mais dinâmica. É verdade. Porque você tem um poder de concentração muito maior. Você otimiza seu tempo, né? Além de poder, como a gente brincou com o post da Nath até de hoje, você pode até levar o estudo para dentro da academia, né? Eu brinquei, eu falei sobre a escada, né? A escada é um aparelho na academia em que é uma escada que vai rolando e você vai subindo. E ela mata, né? Ela é cansativa, assim. E tem muita gente que não consegue realmente fazer nem 5 minutos dela, porque ela cansa muito. Então começa, faz 2 minutos. Eu comecei, faz 3. Essa semana eu tô nos 20. Eu comecei a primeira semana, eu fiz 5 a semana inteira. Aí depois fiz 10 a semana inteira. 15 a semana inteira, agora eu tô no 20 a semana inteira. E você vai regulando a velocidade da escada. Não tá conseguindo subir a 10, você começa a subir a 5. 3. 2. Ou não, tô dando um exemplo, né? Assim, 1, 2. É um passinho ali de cada vez. Mas aí, como que eu ganhei a Nath na história? Que eu acho importante a gente falar sobre isso também. Eu comentei com ela que eu, atualmente, quando eu não tô na bike pedalando, que eu gosto muito de fazer spinning, a escada é o que me ganha. Eu não gosto da esteira. Eu, particularmente, não gosto de fazer esteira, tá? Não gosto. Isso não quer dizer que eu não faço às vezes, mas atualmente eu não faço há muitos séculos, tá? Que é isso, é sobre isso, você buscar uma coisa que você gosta mais. Exatamente. A escada, ela não me dá a sensação de perda de tempo, porque eu tô sempre fazendo alguma coisa na escada. Eu ponho um podcast pra ver, eu ponho uma videoaula pra assistir e fico ali, porque você tá na escada, você não sacode muito. Você normalmente faz a escada segurando e você coloca o que você quiser ali na sua frente. Na esteira, você tá assim, ó. Eu, pelo menos, não consigo. Começa a me dar dor de cabeça, de estar sacudindo. O transporte também. A bike... Você acaba parando. Você acaba parando. Pra prestar né? atenção. A escada, ele é o melhor. Então, assim, se você tem algum conteúdo pra estudar, vai pra escada. Você Tenta, pelo hoje menos, em dia, né? eu faço 20 a 30 minutos de escada. Cara, é uma aula online que eu assisti, entendeu? É um audiolivro que você escuta ali, concentrado. Então, assim, entender o que funciona melhor pra você também é benéfico. Hoje eu li 2 capítulos de um livro. Tá vendo? A Nath tá utilizando o tempo dela assim. Então, assim, e entendo também que tem pessoas que também tiveram experiências ruins com treinamento, né? Não tiveram uma boa orientação. Pessoas que disseram pra pessoa que ou você faz o ideal ou você não faz nada. Eu odeio quando viram pra alguém e falam assim, você tá só caminhando? Caminhar não adianta nada. Gente, me dá vontade de bater numa pessoa mas tem de dessa, tudo, entendeu? Tem Porque assim, pessoas... como é que você vai dizer pra uma pessoa que só tem isso como mecanismo, né? Isso como alternativa. Que isso não adianta, gente, adianta Tá movimentando muito. o corpo de alguma forma. Toda forma de movimentar seu corpo vai adiantar. Aí a pessoa fala assim, não, mas é porque eu já caminho meia hora todo dia e eu não estou emagrecendo. Então vamos lá. Então você ou vai ter que caminhar mais, ou você vai ter que inserir um outro exercício, ou você vai provavelmente olhar para a tua parte alimentar. Né? Não é só o exercício físico a meia hora na academia, né? Tudo que você faz. É tudo que você faz. Mas pelo amor de Deus, não pare de caminhar. Se isso é a única coisa que você faz, ou você faz algo a mais, ou você mantém o que você já tá fazendo, entendeu? Mantém.
Porque a gente tinha uma vida muito mais ativa antigamente, né? Não eram exercícios, mas eram atividades, né? Sim. Hoje em dia, a maioria das pessoas, principalmente pensando numa classe média, desce de elevador, entra no carro, vai pro trabalho, senta, trabalha, entra no carro, volta pra casa e senta de novo. No máximo faz uma comidinha no fogão em pé, Pronto. pede um negocinho, uma comidinha Isso. e não Isso faz aí. nada de atividade física. Entendeu? Então, se você não se exercitar, você é uma pessoa sedentária ao extremo. Tá né? cada vez mais, porque a praticidade, como você falou, você liga, você pede aqui, ó, na palma da sua mão, você tá pedindo qualquer coisa, Sim. né? Você tá Entrar no carro, não vai andando. nem até o ponto do ônibus, Não, né? Exatamente. Nem subir a não escada tem do mais ônibus, muita isso. gente faz. Nem descer uma escada do metrô, Não tem gente tem, que não faz tem. mais, entendeu? Tem gente que não Enfim. consegue, inclusive, nem descer, porque o joelho dói. Ah, sim, porque né? o corpo já tá totalmente despreparado, É. né? E é muito triste a gente ver pessoas Eu assim. acho também, que as Ó, eu pessoas não vou- estão olhando para elas, né? Sim. Eu acho que em qualquer idade, tá? Mas assim, a gente tem uma geração de 80, 70 que vem de que não tinha a informação que a gente tem hoje. Então, assim, eu digo hoje, uma pessoa de 50 anos com dores no corpo e com limitações não é normal. E se você tem menos do que 50 ainda, cara, sai daqui, tá ouvindo o podcast agora, vai pra uma academia, se matricula, contrata um professor para fazer um treino em casa. Não é normal, não é da idade, não é porque tá velho, né? Não é da idade nesse sentido. É desuso. O nosso corpo foi feito para estar em movimento. Fiz um post na semana passada sobre isso. O que atrapalha, o que diminui o seu metabolismo não é a idade. É a perda de massa muscular. E a gente perde. Perde. E Tá? rápido, né? Sim. Depois dos 20, 30 anos, você só tá perdendo. Uhum. Como você não perde? Se você treinar. Olha que maravilha! Existe algo que faz com que você retarde a sua perda ou, em muitos casos, que você ganhe massa, né? Você vai estar ganhando massa muscular. Isso está dizendo que, assim, eu tô te dando vida. Eu tô te dando verdade. rejuvenescimento. Aqui. Exercício é fonte da imputão, juventude, sabe? Isso se reflete até na pele, tá? Sim, os meus músculos não correspondem à minha faixa etária de antigamente, vai corresponder daqui a pouco, porque essa vai ser a nova realidade, né? Daqui, se Deus quiser. A gente ainda tem um quadro aí de sedentarismo no Brasil em torno de 50%. Caramba. Eu luto para que os outros 50% comecem a ser ativos de alguma forma. É lógico que a gente tem que levar em consideração pessoas que não têm acesso nem à informação, né? Mas a gente, assim, Mas a gente a tem grande- tanta coisa hoje, né? Aqui você tá até realmente mencionando a academia. Na academia, a gente já tem inúmeras atividades diferentes que não existiam antigamente. Sim, Agora tem nome para tudo, sim. né? Tem nome para isso, para aquilo. Se você quer só a parte superior, a parte inferior, a Sim. bicicleta, o não sei o que, não sei o que lá, como você citou, a escada, isso não existia há um tempo atrás. A gente está aqui falando de alternativas dentro de uma academia, mas existem alternativas ao ar livre. Sim, Que o acesso é para qualquer um. E é Sim. de graça, né? De graça. Sim, que sim. basta você querer. Sim. Vai dar uma volta, né? No Começa com uma quarteirão. caminhada. Na pandemia, era o que eu fazia. Eu ia pra rua e em determinados lugares que eu conseguisse me movimentar. Por quê? Porque a gente já estava trancado. Sim, É, o que e o meu avô Instagram cresceu faz, ele absurdamente vai, na época da pandemia. É. Porque as pessoas começaram a buscar aula online. Uhum. E eu comecei a fazer aulas online, meu Instagram saiu assim, eu nem movimentava muito meu Instagram profissional, eu movimentava o meu pessoal, o Instagram profissional eu deixava ali para dar umas dicas. Sim. Eu criei, porque começou a me incomodar ver algumas influencers, assim, dando dicas sem ter embasamento, né? Eu falei, ai, gente, eu como profissional, eu preciso Eu tenho que passar. ter um Instagram com informação. Uhum. Então, na verdade, ele começou assim, mas eu nem movimentava, ele era baixíssimo. E aí, quando eu comecei a postar aulas ali, eu comecei a ganhar muito seguidor, porque as pessoas começaram a Estavam acompanhar. precisando. Foi Os nessa época que eu treinos. cheguei. Pois é. E aí as pessoas começaram a consumir aquilo. Então, assim, hoje em dia todo mundo tá com o celular na mão, né? É Assim, muito fácil. lógico que o ideal é você ter uma coisa personalizada e tal, mas se você não consegue financeiramente ter isso. Mas tem consultoria que pode ser que fique mais barata às vezes, sim, a consultoria né? você contrata a pessoa para fazer o seu treino, ela fazer um treino personalizado para você fazer em casa, no parque, na Aonde academia, você seja quiser. onde você estiver, com o que você tiver. Eu tenho alunos que não têm material e fazem em casa, assim, sentado na cadeira, cabo de vassoura, garrafa de sabão. Eu E- vi isso muito na Sim. pandemia, Sim. que existia assim, como você, sei lá, transformar num Adapta- peso, né? Sim, sim. Pega 1 quilo disso, 1 quilo daquilo, Dá vai... pra fazer muita coisa, Uhum. gente. Então, assim, Hoje, atualmente, né? Hoje não. Mas quando eu não tenho tempo, por exemplo, sábado passado, a Isabela tava lá em casa
E eu não tem como deixar ela, eu não deixo ela sozinha pra eu ir pra academia. E até porque ia sair antes da academia abrir. Eu peguei um treino lá no YouTube, peguei e fiz em casa. Sim. Entendeu? Eu não deixei de me exercitar naquele dia, não deixei de fazer um treino. Suei a beça, suei mais do que eu suo quando vou pra academia. Sim. E pronto, foi ali 20 minutos. Sim, dá pra fazer. E assim, os benefícios são gigantescos, sabe? Então assim, quando eu vejo que ainda existe gente que não faz exercício físico e que, às vezes me irrita assim, no Instagram eu olho assim aqueles posts que falam justamente sobre isso, tipo, preguiça. E aí eu vou ler os comentários de uma galera que quase que levanta a bandeira, sou sedentário. Eu falo assim, gente, vocês tinham que ter vergonha de dizer que é sedentário. A pessoa fala isso hoje, eu quero ver quando tiver lá nos 80, se chegar lá, na hora que tiver que depender de alguém pra trocar a fralda. Aí pra bate aquele trocar arrependimento que já era. Que aí já não volta mais, entendeu? Você já perdeu a mobilidade que você Antes disso, antes dos 80, Nath, a pessoa sedentária cai você mencionou aí menos de 30, né? A pessoa não conseguir pegar no chão, que se abaixou, levantar, exatamente. Né? Aí Gente, trava a pessoa alguma não consegue coisa. levantar do chão. Pois é vida, né? Não, assim, qualquer você vai ter um filho, não consegue brincar com seu filho no chão. Entendeu? Vai pegar um negócio ali. Aí falando em filho, tem muita gente que põe desculpa no filho pra não fazer. Porque tem muita gente que fala, mas você vai todo dia porque você não tem filho. Eu tenho filho. Aí falam que é porque eu sou da área, que né? Você trabalha já na academia, mas né? eu tenho muitos alunos. Eu posto às vezes aluna que leva. Tem gente que leva filho ou então tem filho. Olha só, se você tem uma boa condição financeira, você pode procurar academias que têm espaço kit. Porque às vezes tem uma boa condição financeira e não tem rede de apoio, tá? Isso existe. Então, assim, não tô falando assim, condição financeira mega astronômica, não. Procura uma academiazinha de bairro, você vai poder levar o seu filho lá. Tem muitas academias que são acolhedoras e que você pode. Foge das grandes redes que você vai ter esse apoio. A grande rede talvez tenha um espaço kids que você pode levar. Não tem como. Então, você vai procurar um lugar onde seu filho vai fazer uma atividade física, onde você faz outra. O filho tá nadando e você tá treinando. Ou tá nadando, você nada junto. Ou isso, né? Assim, também, importante você estar se movimentando. Você vai levar o seu filho pro parque, você vai brincar com ele. Você vai, gente, assim, treinar em casa, que aí o seu filho tá ali do seu lado. Eu vejo uns vídeos assim, que eles até imitam. Sim, você até tá sendo bom exemplo pra criança. Sabe? Exatamente. Eu vejo, assim, crianças que veem os pais se exercitando, é uma criança que dificilmente vai ser sedentária, porque ela tem um exemplo. E, gente, o que a gente quer para os nossos filhos? Que eles tenham uma vida melhor do que a nossa, com mais saúde. Então, assim, que coisa melhor do que você ser exemplo para os seus filhos, entendeu? Eu vejo a Luana, assim, não imaginando uma vida em que não existe exercício físico na vida dela. Por quê? Porque ela vê. Ela cresceu. Cresceu nesse meio. Nós somos uma geração que não víamos os nossos pais se exercitando. Não. Né? Não era comum. E ainda era visto como até uma futilidade. Hoje em dia, com a informação que a gente tem, a nossa geração, a gente precisa vencer essa barreira de criar desculpas e começar a se movimentar. 15 minutos. Verdade. Meia horinha, 2, 3 vezes na semana. Pra viver bem. A gente precisa sim, porque é exatamente o que a gente quer, né? É ter uma vida melhor, uma qualidade de vida melhor, e que a gente consiga ter um dia bom, com foco, disposição. Conseguir sofrer de lazer, inclusive, né? Claro. Porque se você vive com dor, você não tem nem prazer de se movimentar, de ir pros lugares. Não, e às vezes as pessoas sedentárias também não conseguem acompanhar as outras porque não conseguem caminhar, não conseguem fazer uma viagem. Exatamente. Às vezes a gente vê, você faz uma dancinha assim, talvez numa festa, você vai acompanhar uma música. Aí você vai falar, minha mãe, vamos tal lugar? Não vou, porque não consegue ir. Sim. E aí você tem o seu avô. É bizarro Meu isso, avô, né? Pai você tem uma pessoa de 50 anos que não consegue e um de 80 que faz tudo. Meu avô, vamos no médico? Vamos. Vamos. Daqui a 3, 4 quilômetros. Vamos andando. E eu levo meu avô. Às vezes e olha que a geração dele, tá mais atrás ainda do que a dela, Meu avô, semana passada, tava todo feliz porque passou a semana inteira dando várias voltas na lagoa. Gente, e ele estava, você falou a palavra-chave, ele estava feliz. Porque as pessoas sedentárias acham que quem tá treinando tá sofrendo. Ai, gente. E é uma mudança só de mentalidade. Exatamente. Uma coisa que eu acho importante falar. Se você virar a chave de entender que o exercício físico não é um castigo, e sim um tempo para você, você vira essa chave e não volta nunca mais para a antiga.
Porque, assim, estar se exercitando, principalmente para uma mulher, para uma mãe que não tem tempo para cuidar de si mesma, não tem tempo para fazer nada para si, né? Grande maioria que eu ouço falando isso, o exercício físico é um momento em que você está cuidando de você. É um momento seu, é um presente para você. É verdade. Entendeu? É um momento de autocuidado, onde você está se priorizando. É um momento onde é você por você mesma. Então, assim... E você vai agradecer. É um presente e você só vai ganhar com esse presente. É né? verdade. E assim, isso, o que você fala, eu sei que é amor puro, né? Que a gente nem contesta isso, mas é verdade. Porque a gente começa a perceber. Sim. A gente sente essa diferença que a gente está conversando aqui, a gente nota que, sei lá, aquela dor diminuiu e que aquele movimento de alongamento que você não ia até você tá um pouco melhor. Sim, né? sim. Tudo É viver a vida. dia, E fazer as pazes com o espelho também. Independente de medida. Sensacional. Porque você se exercita, você... Gente, isso é sério. Independente das suas medidas, né? Sobre ser magro, ser forte, você se olha diferente quando você se exercita. Porque você cria um amor próprio a partir do momento que você está se cuidando. Os resultados estéticos vão aparecendo também. A pele melhora, você fica mais jovial, né? E com mais disposição. Mais jovial. Você se encara melhor no espelho. Você tem mais prazer de se arrumar. É mesmo. E falando numa parte de empresários, o que você quer como empresário? Passar credibilidade, passar confiança. Se você está se escondendo em roupa, se sentindo inferior, como você vai passar um empoderamento se você não se sente dessa forma? Se não é aquilo que você entendeu? sente. E postura, né? Uma coisa que eu queria muito falar e quase que eu esqueço. Quando você se exercita, a sua postura muda. Você se coloca numa posição mais aberta. É verdade. Né? Então, assim, isso aqui traz credibilidade para uma pessoa. Se você chega para um cliente e você se apresenta para ele dessa maneira... Imagina se eu chego aqui para falar com vocês. Oi, gente, tudo bem? Então, vim aqui falar, né, sobre os exercícios e tal. Cara, você fala assim, quem é esta pessoa? De onde saiu? Mas se você chega já assim... Então, gente, o exercício físico, a postura dá credibilidade. Não tem pra onde você fugir. Eu tenho várias fotos da época que eu tava obesa, que eu tava assim, ó. Aí eu comecei fazendo assim. É nítido. E mesmo que você ainda tivesse com sobrepeso, Nath, isso aqui vem logo. Você pode estar com sobrepeso. Aqui, que você passa muito mais empoderamento do que uma magra encolhida. Exatamente. Entendeu? Não tem jeito. E se você quer ter sucesso na sua profissão, você tem que demonstrar isso para as pessoas, né? Então, não tem como você estar com a sua autoestima no pé e sem postura. Então, assim, exercício O que físico. é melhor? Isso aí. Né? Credibilidade, sucesso, A gente fala dinheiro. isso tudo aí pra gente alcançar, pra todos alcançarem. Mas esse seu final aí resume muita coisa, porque no fundo, não vamos aqui nos enganar. E o que a gente quer? A gente quer causar uma boa impressão. Sim. A gente quer ser contratado. Sim. E como que a gente faz isso? Dessa forma que você falou. Exatamente. Né? Tendo uma postura. Da imagem, tendo autoestima. Um bom posicionamento, autoestima. Tem uns fatores que a gente não pode deixar de lado. Sim. Você pode estar bem vestida, com a sua unha feita, a maquiagem maravilhosa. Se você se apresenta. Sem postura. Acabou. Não tem jeito. Você pode até não estar com a make tão produzida, mas se você chega empoderada, né? Isso. Você causa uma outra impressão nas pessoas. Não tem jeito. Entendeu? E aí, ó. E tem uma outra coisa também, que já me falaram e a gente comprova e você me diz se eu tô certa. Quando a gente melhora a postura, até a barriguinha dá aquela encolhidinha, né? Sim! Tem muita gente que acha que está gordinha, na verdade só tá sem postura. Pois é. Porque quando você tá com a postura inadequada, você projeta a sua barriga pra frente. Você aqui, o seio fica parecendo mais flácido, porque você vira aqui, você fica mais baixo. Não que seja um problema a altura, mas eu digo assim, você fica mais fechado, retraído, encolhido. Exatamente. E
quando você vai trabalhando a musculatura do seu corpo, você vai botando o seu corpo no eixo que ele deve estar. Que legal. Né? Então você coloca. E tem uma outra coisa de neurociência, né? Inclusive. Porque eu fui estudar comportamento humano para eu entender melhor os meus alunos também, para saber como dizer para um aluno que ele vai estudar na escada, né? E você, mesmo que não se sinta empoderada, quando você se coloca numa posição de empoderamento, você começa a acreditar nisso. O comando, o corpo dá o comando para o cérebro. Então, assim, um dos exercícios que você faz com pessoas que têm uma baixa de autoestima é pedir que eles se coloquem numa postura de empoderamento. A postura da Mulher Maravilha, né? Exatamente, a postura da Mulher Maravilha. E a mesma questão de quem às vezes é muito entristecido e tal, você manda a pessoa gargalhar, sem vontade. Isso manda para o cérebro informação de que está feliz e melhora seu estado de humor também. Legal. Então, ou seja, o corpo traz informações para o cérebro. Então, a gente precisa fortalecer o nosso corpo. A gente precisa exercitar. Exatamente. Isso tudo aí também. Olha quanta coisa. E só reverte para o nosso bem, tudo isso. Sim. Olha o quanto que a gente vai ganhar depois, né, dessa rotina, mudando a nossa rotina, tendo uma disciplina. Sim. E tudo na vida é esforço, nada cai do céu, gente. Nada cai do céu. Nada cai do céu. Nossa, se alguém assistir esse podcast, se for sedentário e não começar a treinar, não assistir direito, começa de novo. Volta lá pro começo. Volta, porque não tem como você ouvir isso tudo e não perceber que os exercícios são tão necessários. Eu tô até com vontade de sair daqui e voltar pra academia. Bora. Oba! Adoro quando me falam isso. Não, mas é verdade. Eu queria te agradecer por você ter aceitado o nosso convite. É ótimo. E conta lá pro pessoal como é que a gente faz pra te achar. Você faz seu jabá. Galera, vai lá no Instagram, Patrícia Couto, sendo que os Os são zeros, porque eu não consegui colocar da forma certinha, mas fica lá, Patrícia Couto, certinho, troca os Os pelo 0, que vocês vão me achar. Eu que mexo no meu Instagram, eu respondo todo mundo que me escreve, então podem mandar direct, tirando dúvidas. Tem muito mais coisa sobre o que a gente falou, que eu falo diariamente no Instagram, tá? Sobre quebrar as barreiras, sobre começar a se exercitar, mostrar que nunca é tarde para começar. E é isso, eu espero vocês lá. Podem entrar em contato comigo lá, já me sigam. E muito obrigada pelo convite, Mônica, Natália. Agradece, foi maravilhoso. A gente coloca também o arroba dela no... A gente vai botar o arroba aqui embaixo. Só para vocês não errarem, não deixarem de seguir, compartilhar, mandar as dúvidas. Tá lá embaixo. E se quiserem que a Paty volte também, comenta lá pra gente. A gente pode falar sobre outras coisas depois. Vamos. A gente já tem uns projetos, né? Que a gente já estava conversando aí lá antes. Fora. Isso. Então, tá bom. E você, onde você pode ser encontrada? Eu posso ser encontrada aqui no Poder Pode e na M2CP, @M2CP Gestal, sem o tio. Segue a gente lá e segue a gente aqui, no Poder Pode. E vocês podem me encontrar no @Nath Sampaios, com S no final, além do Poder Pode. E queremos agradecer nossos patrocinadores. Vai lá, Thiago. A Papelaria Carta da More. E essa também que tá aqui em cima da mesa, a Produtora Ideal. onde a gente está. E a gente tem uma novidade, né? Temos. Tá aqui no seu papel que você Novidade. Não fica a partir entregando de as agora, pessoas, gente. nossos podcasts serão semanais. Era isso. Era isso, né? Era isso que eu tava aqui só me certificando que serão semanais. Desde semana passada, agora toda semana, toda segunda-feira, tem Poder Pode pra você com convidados super especiais. Sigam, compartilhem, dê um like, joinha, coraçãozinho, enfim, tudo a gente espera vocês lá. E bora malhar, né? E bora favor, malhar, A Paty tá lançando Por um favor. desafio aqui que ela quer saber de vocês. Marquem a Patrícia, marca o arroba do Poder Pode e marquem a Patrícia lá quando você estiver Exatamente. malhando. Conta pra gente quem começou, quem deu um gás, quem resolveu voltar depois do podcast. Me conta. Conta pra Me conta gente. Muito obrigada. Obrigada. Tchau. Até a próxima.